meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O vídeo de hoje, os dias do mal, baseado em Zohar Bereshit 198a. A importância da direita sobre a esquerda. E direita e esquerda aqui não tem nada a ver com política. É o mundo espiritual. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram ele. Rabino Elazar cita o versículo: por que eu deveria temer nos dias do mal, quando a iniquidade dos meus perseguidores, literalmente meus calcanhares, me engloba? Salmos 49, versículo 6. Então venha e veja. Como foi dito pelos sábios, existem três classes daqueles que temem, mas não sabem o que temem. Mas além desses três, há aquele que teme, mas não sabe o que teme, porque se comete pecado sem saber. Ele teme os dias do mal, em vez de procurar corrigir seu tratamento levianamente daquelas transgressões aparentes menores, ele ignora. Então aqueles pecados que a gente pensa que é pequeno, que não tem tanta importância, acaba deixando para lá. Isso não é bom. Quais são os dias do mal? Estes são os dias destinados ao mal. É a inclinação do mal, chamada de mal, que em certos dias é dada permissão no mundo para desviar aqueles que contaminam seus caminhos. Quem quiser ser poluído está contaminado. São chamados dias do mal, reservado por transgressões que um homem pisa sobre seus calcanhares. Venha e veja, bandos de demônios esperam para contaminar aqueles que contaminam seus caminhos. O homem é conduzido exatamente da maneira que escolhe andar, ou seja, você escolhe por onde você vai andar e por onde você vai pisar. Um homem que deseja ser purificado tem muitos ajudantes. Aprendemos com o exemplo de uma mitzvah aparentemente menor. Isso é frequentemente tratado com ânimo, ou seja, sem muita empolgação, um ânimo leve. Quando um homem acorda de manhã, ele deve lavar as mãos por alguém que já tenha lavado, ou em uma pia, ou em um recipiente puro designado para esse fim, como já foi explicado em outros vídeos. Venha e veja, nós aprendemos tudo isso entendendo que uma pessoa precisa de uma pia designada especificamente. Eu já vou explicar que não é só questão pode ser uma caneca especial para fazer o Netilat Yadayim, que é a ablução das mãos. Também aprendemos que um homem deve lavar a mão direita com a mão esquerda, para que a direita recede, dominará a esquerda, que é Gevurah. Então é o bem, que é recede, e o julgamento, que é Gevurah. A mão direita deve ter água derramada sobre ela pela mão esquerda. Então, de manhã, como é que a gente faz a Netilat Yadayim, a ablução das mãos? Com a mão direita, se você enche a caneca especial para isso, é só para isso, ela tem duas alças. Encheu a caneca, você passa para a mão esquerda, e aí a mão esquerda lava a mão direita. Aí passa para a mão direita lava a esquerda, e assim 3 vezes em cada mão. A mão direita também deve passar o recipiente de água para a mão esquerda, primeiro para mostrar a intenção que a água representa o recede, ou bondade, e pertence ao lado direito. E o esquerdo agora serve a esse lado direito. Ou seja, o mal serve o bem. A lavagem destina-se expressamente a garantir que a dominância da direita, recede ou bondade, sob a esquerda, que é Gevurah. Então, a importância de se fazer a ablução das mãos de manhã é você começar o dia com o seu lado bom dominando o seu lado ruim. Portanto, ao lavar as mãos, cabe à pessoa lavar a direita com a esquerda, fazendo com que a direita governe sobre a esquerda para não dar inclinação ao mal. Então, você começa com a esquerda lavando a direita, mostrando que a esquerda ou o mal está subjugado à direita. Então você não dá espaço para o mal.
O mal é representado pelo lado esquerdo da árvore sefirótica da vida, ou seja, a árvore da sefirot. Uma abertura para governar. Você não dá nenhuma abertura para o lado mal governar. Vem e veja, quando reina o mau juízo, e não reina a abster-se de prejudicar os justos com os ímpios. No entanto, quando certas regras sobre as nações idólatras, para quebrar eles, no segredo de sua mão direita, Deus esmaga o inimigo. Deus sente pena deles e não os destrói. Esta é a diferença entre a mão direita e a esquerda. Assim também o homem deve ter cuidado em todos os assuntos, ter a regra da direita sobre a esquerda. Portanto, alguém comete pecados que são pisados sobre seus calcanhares, isto é, tomado como sem importância, porque ele está sempre com medo e não percebe que a fonte de seu medo é o julgamento iminente que ele enfrentará sobre tomar os mandamentos levemente. Ou seja, ele pisa com o calcanhar, ele está pisando em cima dos mandamentos, os mandamentos que são considerados mais leves. E ele vai ser julgado por isso. E quando ele foi para a batalha, o rei Davi sempre teve cuidado extra com relação a tais pecados. E quando o rei Davi foi para a batalha, ele procurou por eles. Ele, portanto, não tinha medo de fazer a guerra. Venha e veja, havia 4 reis, cada um dos quais, pediu uma coisa diferente. Davi disse: deixe-me perseguir meus inimigos e ultrapassá-los. Nem me deixe voltar até que eles sejam consumidos. Salmo 18, versículo 38. Por que o rei Davi disse isso? Porque ele foi cuidadoso com esses pecados que as pessoas cumprem de leve. E isso não deu abertura uma abertura espiritual, para seus inimigos. Não deu aquela abertura espiritual para o lado mal, ou seja, para os inimigos dele, derrotá-lo. Ele, portanto, perseguiu-os continuamente. Ele não poderia persegui-lo para pegar. Eles, os inimigos, em contrapartida, não poderiam persegui-lo para pegá-lo e extrair punição por seus pecados. Asa, o rei, foi o mais medroso. Embora ele tenha procurado por seus pecados, ele não era como o rei Davi, que realmente matou seus inimigos. Ou seja, matou seus pecados. Ele não queria descer ao nível de matança, porque isso envolve contato direto, com forças espirituais da maldade. Ele apenas desejava perseguir seus inimigos, mas não combatê-los. E esperava que Deus o matasse. Ou seja, o rei Asa perseguia os inimigos, quando ele encontrava, ele esperava, punha a confiança dele em Deus, que Deus os matasse. E assim aconteceu, como está escrito: e Asa e o povo que estava com ele os perseguiu. Então Deus feriu os Cuxim antes que Asa e antes que Judá, e os cuxitas fugiram. Isso está em 2 Crônicas, Crônicas 2, 14, versículos 11 e 12. De Davi, a Escritura diz: e Davi feriu eles do crepúsculo à noite do dia seguinte. Do crepúsculo até a noite do outro dia. Samuel 30, versículo 17. Mas Asa apenas os perseguiu, e Deus os matou. Josafá, o rei de Judá, temia até despertar as forças da maldade por causa desse princípio, e ele disse: eu posso não os perseguir nem os matar, mas cantarei hinos e você os matará. Ou seja, cantará hinos para Deus e Deus os matará. Isso porque ele se examinou tão completamente quanto Asa. No entanto, Deus fez o que era solicitado, como está escrito. E quando eles começaram a cantar e a louvar Hashem,
Hashem armou uma emboscada contra os filhos de Amon, Moabe e Monte Seir, que estavam contra Judá, e foram derrotados. 2 Crônicas 20, versículo 22. Ezequias estava então em casa, deitado na cama, e os matou. Perdão. Ezequias, o rei de Judá, disse: eu não posso nem cantar, nem perseguir, nem travar guerra, porque ele tinha medo do aparente menor dos pecados, como foi dito, está escrito. E aconteceu que naquela noite que o anjo de Deus foi e feriu no acampamento da Assíria 185.000. E quando deles surgiram cedo de manhã, eis que todos eram cadáveres. 2 Reis 19, versículo 35. Ezequias, então, estava em casa deitado na cama e Deus os matou. Deus matou os inimigos dele. Quão temerosos eram esses homens justos por causa de seus pecados, mesmo os pecados menores. Eles tinham medo de encarar e cometer esses pecados pequenos e serem punidos. Quão mais temerosos devem ser os habitantes do mundo? Um homem, portanto, deve estar sempre em guarda contra esses chamados pecados menores. E procurar tomar consciência deles. Ficar consciente desses pecados menores. Porque os dias do mal, que não tem misericórdia dele, não tenham controle sobre ele. Os dias do mal, se você deixar, o mal te domina e você não tem mais controle sobre o mal. Então vem e veja que, ao contrário dos ímpios que não têm misericórdia quando estão no controle, uma pessoa misericordiosa mostrará misericórdia até mesmo para aqueles que não mostraram misericórdia para com ele, como mostra este exemplo a seguir. José conhecia seus irmãos, significa que quando caíram em suas mãos, ele sentiu pena dele, por tudo que os irmãos fizeram a José, quando eles caíram nas mãos. José não tinha raiva, não queria vingança, ele sentiu pena dele, porque José estava completo, já que sua fonte era Yesod, que inclui a bondade amorosa e a misericórdia. Mas eles não conheciam José, que se refere a Simão e Levi, que vieram do lado do julgamento severo e, portanto, não tiveram piedade dele. Porque todos aqueles do lado do julgamento severo não têm piedade das pessoas que caem em suas mãos. Então, por isso que existem algumas pessoas que são muito más, porque elas são regidas por esse julgamento severo. Davi, portanto, disse: por que eu deveria temer? Ele perguntou: por que eu deveria temer? Futuro. Ele não disse eu temia, mas sim no tempo futuro. Por que temer? Assim ele disse: eu devo sempre temer os dias do mal, como dissemos, a iniquidade dos meus perseguidores, ou seja, a maldade dos meus perseguidores, meus calcanhares me cercam. O que são os meus calcanhares? Eles estão no segredo da fé, como está escrito. E sua mão se agarrou ao calcanhar de Esaú. Gênesis 25, versículo 26, quando os dois estavam nascendo. Este calcanhar em hebraico, akev, representa as pegadas, em hebraico, akevot, que seguem a mesma transgressão que um homem constantemente pisa sob seus calcanhares. Então, você vai andar, você vai pisar sobre seus calcanhares. Vem e veja o versículo. Ai deles que atraem a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado como se fosse uma corda de um carrinho. Isaías 5, versículo 18. Os cordões de vaidade são os pecados que ele pisou sob seus calcanhares,
sem pensar nisso, saiu pisando, passando por cima e nem prestou atenção nisso. Então, ou seja, passou por cima, cometeu esses pecados leves sem nem perceber. Então, eles são então fortalecidos na corda do carrinho. Os pecados se tornam mais fortes e o desviam nesse mundo e o mundo vindouro. Então você começa cometendo pecado pequeno, que você acha que é pequeno, né? Não é relevante, eles vão se transformando maior e isso te afasta desse mundo aqui e do mundo vindouro. Felizes são os justos que sabem ser guardados contra seus pecados e sempre examinar suas ações, de modo que nenhum acusador será encontrado para informar contra eles neste mundo, nem os acusar no mundo vindouro, lá no tribunal celestial. A Torá prepara para eles caminhos e caminhos pelos quais caminhar, como está escrito: seus caminhos são caminhos de prazer e todos os seus caminhos são paz. Provérbios 3, versículo 17. Então, a gente tem que prestar atenção, por menor que sejam os pecados. Em uma vida consciente, uma vida significativa, a cada momento requer a resposta adequada. Aqueles de nós que são os mais conectados ouvem seu coração e agem da melhor maneira. Eles sempre fazem a coisa certa. Deus conhece os pensamentos internos de uma pessoa. Deus conhece os pensamentos de cada um de nós, da humanidade inteira. E se alguém fizer a vontade de Deus, dizem-nos os sábios que Deus fará a nossa vontade, a sua vontade, ou seja, a nossa vontade vai virar a vontade do próprio Deus. Davi, Asa, Josafá, Ezequias lutaram suas batalhas, perseguiram seus conflitos, mas não se envolviam diretamente. Cantaram uma canção de louvor a Deus e meditaram em sua onipotência. Cada estratégia tem o seu tempo, cada uma tem o seu lugar. O Zohar nos deu um valioso modelo para lidar com conflitos. Seria sensato contemplar cada método desse que eu falei para vocês e salvá-los na sua pasta intitulada Como Lidar com os Meus Erros. Desejo a vocês o melhor. E vou encerrando o vídeo. Fico por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe. Até o próximo.